Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre a atuação nos tribunais superiores, segunda instância, STJ e STF. E estamos aqui com uma advogada do nosso escritório, a nossa querida Vanessa Loredo. Bem-vinda! Obrigada pelo convite, estou muito honrada com ele. Bom, gente, vamos começar. Primeira reflexão. Quando um processo vai para o tribunal, não é só subir de instância, né? Muda a forma da gente lidar com aquele processo, muda a escrita, não é isso? Como que é isso? É isso. Quando a gente fala numa atuação nos tribunais, a gente tende a achar que é um cenário passivo. Mas, na realidade, a atuação nos tribunais ela é uma atuação mais ativa do que a gente imagina, porque é um equívoco nosso achar que é só recorrer e o processo, o recurso vai caminhar e ser julgado. E, na realidade, existem ferramentas que ajudam com que esse recurso ele tenha possível mais efetividade. Por exemplo, com a entrega de memoriais, despacho com desembargadores, sustentação oral, isso faz com que a gente trabalhe ali mais próximo do processo. Eu acho que às vezes falta as pessoas entenderem que a atuação no tribunal ela não pode ser uma repetição do que aconteceu em primeira instância. Exatamente. Que é o que a gente vê muito, às vezes um recurso que é só eu falei isso aqui na contestação, eu vou falar isso daqui no meu recurso. E não é. A gente tem que analisar a decisão, a gente tem que ver o porquê que o que você falou não convenceu o juiz, ou porquê que aquilo convenceu, se você estiver fazendo, né, a defesa de um recurso, vamos dizer assim, e entender que em primeira instância, a gente tem um juiz. Em segundo, eu tenho uma câmara, eu tenho juízes, né? Às vezes 3, 5, a depender do caso. E como que a nossa atuação precisa? Eu tinha que convencer um, agora eu tenho que convencer 3. Até porque se uma turma. só repetir, não precisaria do recurso, né? Exato. Era só encaminhar direto e deixar outra pessoa analisar, e não é isso. Sim, por isso a importância ali da atuação nos tribunais, né? Porque ali é o momento de você ou reverter uma decisão ou fortalecer o processo. Tanto para que ele termine ali, ou para que ele suba com mais bem estruturado para os tribunais superiores, STJ ou STF. E quando a gente fala de memoriais, sustentação oral, a gente também tem que entender que os memoriais, agora falando em termos técnicos, né? Ele não é a entrega do recurso para o desembargador, para quem vai julgar, porque se fosse isso, eu não precisaria ter um documento que chamasse memoriais. Ele é mesmo um apanhado técnico e estratégico. Que nem faz parte do processo, que né? nem faz parte do extra altos. às vezes a gente vê os memoriais protocolados lá no processo e não é isso. É ir lá, é entregar, é explicar, é discutir estrategicamente com quem vai julgar o processo o porquê que ele deve decidir favorável aos seus interesses. Sim, um bom memorial, ele não é um memorial longo, é um memorial claro. Então, a gente tem que entender que os gabinetes, eles trabalham com uma alta demanda de processos. São muitos processos. E, às vezes, os memoriais ali é o primeiro contato real do julgador com o caso. Né? Então, os memoriais, ele precisa ser claro, objetivo, para você destacar qual é o problema, quais as razões de reforma ou de mantença da decisão e qual a solução jurídica adequada para aquele caso. E algumas vezes apontar também, porque às vezes aquele relator, aquele julgador, desembargador, ele já decidiu sobre aquilo, aquela Câmara, o tribunal. Então, destacar esses pontos, porque, de fato, há uma alta demanda nos gabinetes. Então, quanto mais objetivo, mais conciso, mais técnico ali, é melhor para o caso. Não é simples essa atuação no tribunal, né, Vanessa? E para quem está ouvindo a gente, não é do meio do jurídico, pode ficar um pouco confuso. Nossa, vocês falaram de recursos, memoriais, sustentação, isso tudo é no tribunal. Vamos fazer de uma forma didática, explicar para quem não sabe o que é um processo subir para a segunda instância e o que são essas etapas que a gente falou, memoriais, tentação oral, são obrigatórias, não são? Tá.
tem uma decisão em primeira instância, seja uma decisão interlocutória. Que ali a primeira instância é o juiz aqui, onde o processo começa. E aí a importância de o processo começar muito bem em primeira instância. Porque o processo bem estruturado, que começou bem em primeira instância, a chance dele lograr êxito em eventual recurso, inclusive STF, STJ, é muito maior, porque ali você vai esbarrar, inclusive, na questão da admissibilidade, porque muitas vezes nem se julga o mérito lá, porque você não pré-questionou as matérias, enfim. Mas falando de uma forma mais didática, teve uma decisão que que você entende que é uma decisão incorreta, nós vamos recorrer e vamos para o tribunal. Aqui em Minas temos os tribunais ordinários e os superiores, né? STF, STJ e os TJs estaduais, TRFs. Vamos colocar no nosso dia a dia, Tribunal de Minas. Subiu para o tribunal, agora esse processo ele vai ser pautado para julgamento. Sendo pautado para julgamento, começa a nossa atuação. Vamos elaborar memoriais, vamos agendar despacho com os desembargadores que vão julgar aquele processo e vamos nos inscrever, se for o caso, analisando o regimento interno dos tribunais. Se for o caso, uma matéria que comporta sustentação oral, iremos fazer a sustentação oral. Como eu disse, os memoriais é um momento que você de forma clara, objetiva, destaca ali os pontos principais do seu recurso. E já nos despachos, as pessoas têm uma visão meio receosa dos despachos, porque é você e o desembargador. Isso, é olho no olho ali com o olho no olho. Eu falo que até te cortando um pouquinho, eu acho essa uma das fases mais importantes. Porque o papel, ele não comporta, acaba que ele é frio. Por mais que a gente fale, às vezes quando a gente escreve, eu quando estou escrevendo, eu tô lá assim, naquela empolgação, naquela emoção, mas o papel ele não transmite isso. Né? Eu dependo de como que a pessoa vai ler, eu dependo do humor que a pessoa tá, eu dependo da interpretação que ela vai dar pro que a gente colocou. E quando a gente entrega os memoriais e vai lá e faz essa defesa oral, sustentação oral, é isso, né? Tanto o despacho quanto a sustentação oral é isso, é a defesa oral das teses daquilo que a gente colocou. Você traz essa energia, a energia que você quer dar àquele recurso. Por isso, eu acho que uma das fases mais importantes em sede recursal é a entrega de memoriais e a sustentação oral. Além de trazer energia, você entende a energia do julgador também. Também. Que muitas vezes, na hora do despacho, entrega de memoriais, você sentindo a energia do desembargador, você pode tomar uma decisão acertada sobre sustentar ou não. Sim. E às vezes até no que você deve focar mais na próxima etapa, que é a sustentação Entende oral. aonde que ele está com dúvida. Aonde, exatamente. Porque às vezes ele faz perguntas sobre o processo. Por isso, também a importância de estar muito bem preparado para fazer esse despacho. E o despacho, ele não é uma pressão, uma insistência, ele é um diálogo institucional. Você vai esclarecer os pontos do seu recurso, esclarecer alguns pontos técnicos e também, às vezes, mudar até como aquele processo está sendo visto por ele. E o próximo passo, que é a sustentação oral, que é o que eu mais amo fazer, que eu sou apaixonada, é o momento também, né, da mesma forma, em razão da brevidade, tem tempo, você precisa ser muito objetivo. As pessoas enganam que a sustentação oral é o momento de você contar a história do processo. Exato. Não é. Ali é o momento de você destacar também os pontos fortes, chamar a atenção do colegiado para o ponto que você quer, e às vezes também mudar ali a percepção de como eles estão julgando. Então, ali a sustentação oral não é de quem fala muito, é de quem fala melhor, porque às vezes você vai falar muito e você não vai ser ouvido. Em razão de muita demanda, pautas extensas. Então, é onde a objetividade e a clareza precisa ser seu ponto forte. Às vezes, escolher 2 pontos do seu recurso e destacar aquilo na sustentação oral. Uma coisa que eu acho muito interessante é que às vezes o cliente fala assim, né? Imagina, o desembargador não vai ler meu processo não, é um assessor que lê. E assim, e realmente eles têm assessores que auxiliam. Mas quando a gente vai despachar, normalmente você agenda, você manda o número do processo, você envia os memoriais antes. Então, quando a gente chega lá, ele sabe exatamente o que você está falando. Ele está te esperando para isso. Ele está te esperando para falar sobre aquele processo. E isso é assim, é mágico. Às vezes, quando o cliente pode acompanhar, ele chega e fala assim,
Nossa, mas ele sabe do meu processo, ele conhece o meu caso. Conhece. A gente tá ali para falar com ele sobre um caso que ele estudou para nos atender e falar sobre aquilo, né? O quanto isso é importante. Muito importante, exatamente isso. Quando você chega para despachar, você ele já está, querendo ou não, você já chamou a atenção dele para aquele processo. Exato. E a sustentação oral é uma prerrogativa do advogado, né? E é um direito que a gente tem na defesa dos interesses do nosso cliente. Inclusive, recentemente, a gente viu muitos episódios em que esse direito, nossa prerrogativa, foi ameaçado, mas a gente tem uma OAB muito ativa, que trabalhou para isso e vem trabalhado, e é importante que o profissional da advocacia faça bom uso dessa prerrogativa, sempre na defesa dos interesses do seu cliente. E é muito importante também que ele conheça o regimento de cada tribunal em que ele vai atuar. Porque, como você disse, a gente tem os tribunais ordinários e aí muda o regramento administrativo para cada um desses tribunais. Isso também faz a diferença, né, Vanessa? Faz muita diferença, porque nessa vivência minha dos tribunais, eu pude perceber alguns erros assim grotescos de advogados. Por exemplo, chegar para sustentar sem a vestimenta adequada. Os regimentos exigem que o advogado ele tem que estar de terno e gravata. Né? Muitas vezes a sustentação oral ela não pode ser lida. Quantas vezes eu escuto os desembargadores chamando a atenção para não lerem a sustentação oral, ou às vezes a gente viu alguns episódios, né, até de colocando a inteligência artificial para fazer a sustentação oral. Isso prejudica o direito, né? Prejudica o direito. Imagina, é a causa da sua vida, é o seu processo. Às vezes é o processo que vai mudar toda a sua vida e você confiar ele num advogado que vai colocar a voz de uma sustentação oral para fazer a sustentação oral. Eu costumo dizer, né, na realidade, que a sustentação oral, ela é o último chute a gol. Então, ele tem que ser o melhor chute da sua vida. Tem que ser certeiro, né? Tem que ser certeiro. E saindo do âmbito aí de segunda instância, a gente pode falar quando o recurso chega no STJ e no STF. Primeiro que chegar lá já é a vitória. Quase um parto. Porque aqui, quando a gente fala de recurso especial, recurso extraordinário, a gente está falando de questões puramente técnicas. Exato. A diferença dos tribunais superiores para os tribunais ordinários, que nos tribunais ordinários é possível uma ampla revisão do caso. Você vai conseguir discutir sobre fatos, provas. Exato. E também a questão jurídica. Já nos tribunais superiores, ela é mais voltada à questão da tese jurídica. Ali o ministro ele não vai avaliar o que o perito respondeu no item 5 da perícia, ou o que a testemunha falou em audiência. Não, ali é uma questão é uma questão puramente de direito. Né? Ali é uniformização de jurisprudência. Exato. E não terceira instância, como muitas vezes a gente ouve, né? Não vai haver uma outra revisão ali, é uma uniformização do entendimento, né? A gente vai avaliar, né, se a Constituição Federal foi respeitada, se as leis federais foram respeitadas, se há alguma afronta à interpretação majoritária dos tribunais. Exato. Então, de fato, o que a Shirley disse, não é uma terceira instância, não é uma instância revisora, na realidade, é para discutir essas questões. Então, simplificando, quando a gente chega lá no STJ, no STF, a gente não vai reavaliar a prova, gente. É isso. Não é uma terceira instância que meu processo vai ser analisado inteirinho, do começo ao fim. Isso. Eu tenho avaliações técnicas voltadas à aplicação da Constituição ou de uma lei federal. Exatamente. Por isso que a gente gosta de reiterar também a importância das parcerias na advocacia. Porque essa atuação em tribunal, ela precisa de profissionais que tenham essa especialidade, que tenham trânsito no tribunal no sentido de conhecer os regramentos, de ter essa habilidade, inclusive para fazer uma boa defesa dos direitos. E muitas vezes, quando um profissional não tem essa atuação, tá tudo bem, mas ele pode encontrar parceiros que possam fazer isso, porque no final das contas é o interesse do cliente, é o jurisdicionado que pode ser prejudicado por uma atuação deficiente nos tribunais. O orgulho não pode se sobrepor ao interesse. Perfeito. Exato. Realmente acontece de alguns advogados ainda terem insegurança quanto à atuação nos tribunais, né? E tá tudo bem, né? Existe a possibilidade de fazer parcerias com advogados ali que já conhecem mais o rito ali dos tribunais, conseguem, né? Tem mais, consegue despachar um acesso mais rápido ali, e é super louvável
essas parcerias. E outra questão é entender que nem todo processo vai chegar no STJ, no STF. Nem sempre teve habilidade para isso, né? E não tem. E aonde cliente e advogado tem que estar muito alinhado. Exato. Porque um recurso implica custos, implica demora, implica condenações, se for um recurso protelatório. Então, tem que estar alinhado com o cliente no sentido de passar essa clareza e confiança de que, olha, aqui dá pra gente fazer um recurso? Dá, é cabível por isso, por isso, por isso. Vamos correr o risco e vamos seguir. Não, não dá. Então, a gente vai parar por aqui. Quais são as outras estratégias que a gente ainda pode adotar nesse processo? Exato, esse diálogo é importante. Muito importante também a relação de confiança entre o cliente e o advogado, né? Do advogado não prometer o que não dá para acontecer. Exato. E também de demonstrar ali a real situação, as possíveis caminhos, que pode ou não pode. E, de fato, chegar que o seu recurso especial, recurso extraordinário, chegar no momento de ser analisado o mérito, é muito mais dificultoso, porque existe esse exame ali de admissibilidade que, igual eu disse, se foi muito bem feito em primeira instância, ajuda muito, mas existem as óbices nas súmulas, né, da revalorização de provas, as barreiras súmula jurídicas 5, mesmo, 7, exato, a ausência de pré-questionamentos, então, muitas vezes é barrado ali no exame de admissibilidade. E a gente que atua muito no tribunal, é muito comum, pode achar que não, né? É uma questão lógica, o cliente, o advogado conversar, mas às vezes, pela falta talvez de experiência, né? A gente atua muito no tribunal, a gente vê quando o cliente chega e contrata o escritório especificamente para atuação no tribunal, ele está esperando uma análise completa de tudo. E muitas vezes contrata a gente em sede de embargo de declaração, já teve uma decisão da turma, né? A Câmara já decidiu, e agora eu tenho embargo de declaração. Não vai mudar nos embargos, se mudar, são questões específicas, a gente tem que mostrar, às vezes os embargos são só para pré-questionar a matéria, para eu conseguir ir para o tribunal. E aí essa necessidade de mostrar mesmo para o cliente o que ele pode esperar. Eu costumo falar que às vezes é doído a gente ter que dar uma notícia ruim, é muito doído, mas ela é muito necessária ele acompanhar, porque quando vier uma decisão se desfavorável, ele tinha certeza das expectativas. É um alinhamento de expectativa muito claro, muito transparente, né? É porque quando o processo já chega pronto, muitas vezes não cabe mais trazer fatos novos, né? Então, você tem que trabalhar com aquilo que já está no processo. Então, acaba que muitas vezes o cliente ele chega, mas aconteceu isso não foi colocado. E, de fato, dependendo da instância, da onde a gente pegou esse processo, não cabe mais alegar nenhuma questão posterior, né? Então, você tem que destacar aquilo que já está ali. Ô, Vanessa, e da sua vivência no tribunal, que erros você observa que sejam mais comuns nos tribunais de segunda instância, instâncias superiores? Olha, os erros mais comuns que eu vejo são com relação às sustentações orais. Porque ali os despachos é privado, né? Memoriais também. Então, a sustentação oral, ela é pública, né? Os advogados ali conseguem ouvir o outro colega sustentando. E eu vejo que e em alguns casos, os desembargadores chamam até a atenção disso, de o advogado não ser objetivo, não ser breve. Muitas vezes a pauta é muito extensa, 300 processos. Então, como eu disse, não dá para você contar a história do processo desde o começo. Então, você precisa ser objetivo, precisa ser breve. E outras vezes, muitas vezes, lendo a sustentação oral, acho que ali não é o momento da leitura. Você tem que se preparar, você tem que ter conhecimento daquele caso. E alguns outros também. Tanto é que eu já vi os desembargadores falando assim, olha, eu vou deixar o senhor sustentar somente com relação a preliminar X. Porque o senhor pode estar... E, às vezes, ele está às vezes, nervoso ou não estudou muito bem o caso. E aí ele não sabe defender aquela tese X, né? Aquela preliminar. Então, acaba que, às vezes, ali era o único momento... Às vezes, ele nem digeriu essa informação, né? Que ele só podia falar daquilo. Era aquele momento ali, ele não conseguiu falar e, às vezes... Eram 5 minutos que ele teria ali que poderia mudar todo o rumo do processo. E a técnica ali, quando a gente fala de técnica, a gente não está falando só de técnica jurídica, né? Às vezes o advogado, ele é
exímio peticionador, ele é ótimo para montar recursos, mas aqui a gente fala de técnica de oratória também, Exato, né? Às vezes a pessoa ela tem que ter o dom da oratória, ela tem que conseguir... É aquela pessoa que você ouve falar de um assunto que você nem entende e você tá ali prestando atenção, porque ela te prendeu. E é isso que a gente tem que fazer na hora da sustentação oral, conseguir prender a atenção, porque muitas vezes tem 1 milhão de coisas acontecendo. Eu já participei de inúmeras e aí, às vezes a gente olha assim, os desembargadores não estão nem olhando para quem tá fazendo a sustentação oral. É ruim, é um desrespeito com o advogado, mas a verdade é que ele ali não conseguiu prender a atenção, né? Então a técnica aqui não é só jurídica. Sim, a técnica não é só jurídica, porque nem sempre o melhor técnico, o melhor jurista é o que vai destacar. O que vai destacar ali é quem comunica melhor. Ótimo. Quem traz essa clareza, quem consegue transformar o que é complexo em algo objetivo. Vanessa, muito obrigada por trazer esse tema tão interessante de forma tão clara. Para nós é um prazer tê-la em nosso escritório e tê-la aqui com a gente no nosso podcast. Obrigada, gente. Fiquei muito feliz com o convite. Espero que venham mais. Vem assim, você vem mais vezes falar pra gente. Obrigada, Volte viu, sempre. Vanessa? Obrigada, Sucesso gente. nos tribunais é pra você. Curte e compartilhe o nosso episódio e até o próximo. Até logo, pessoal. Tchau, tchau.